Bom dia. Bom Ah, dia. pronto, no início quero pedir que diga como se chama e onde está agora. Então, eu me chamo Mônica, Mônica Botelho Alvim. Eu vivo no Brasil, sou brasileira, né? Sou carioca, nascida no Rio de Janeiro e atualmente, desde o ano passado, de agosto do ano passado, eu estou vivendo numa cidade muito pequena, na montanha, na Serra do Rio de Janeiro, mais ou menos a 200 quilômetros do Rio de Janeiro, uma cidade de 4.000 habitantes, no alto da serra, que se chama São Pedro da Serra, e é Uhum, onde eu estou agora. sim. Eu parece fantástico uma cidade na serra a 200 quilómetros daquela confusão toda, não é? De cidade. Sim, com Ok, certeza. certo. A gente nos primeiros de março, né, até julho foi quando a pandemia começou em março. Hum, Aqui começou o isolamento. Nós moramos num apartamento e a gente fez um confinamento rigoroso e, e a gente estava se sentindo muito oprimido morando num apartamento. Eu hum, brinco, eu costumo dizer, brincando, que eu descobri que eu morava dentro de um caixote, é né? mesmo. Hum, Enfim, e aí em julho a gente veio para cá, alugamos uma casa de temporada para passar, para ter um pouco de respiro. hum. E aí a gente ficou encantado e acabamos alugando um outro imóvel por um ano e estamos por aqui, morando nesse paraíso. Muito ar puro, a gente pode caminhar, enfim, e pode sair de casa para caminhar, né? Hum. Tudo é muito pequeno, tranquilo, E trocou o mar pela serra. pela serra. Ah, Hum, tem bastante cachoeira aqui. hum. A gente vai pouco porque não quer ficar quebrando, né, o isolamento. Sim, sim. Hum. Mas às vezes durante a semana e tal, é possível. Então já sei que gosta de ter o seu espaço, gosta de respirar ar puro e não sentir aquela opressão de casa, quando não pode sair. E quero perguntar, como, como você é, quanto pessoa? Quais são os seus interesses, qualidades, paixões? Tá. É, bom, sempre que eu me descrevo, né, em alguma situação como essa, eu, eu me apresento como uma pessoa muito curiosa, Hum, né? Desde pequena, eu fui uma criança curiosa e, felizmente, eu tive pais que acolheram a minha curiosidade. Então, eles sempre buscavam responder as minhas perguntas, hum, né? Meu pai era uma pessoa muito simples, que veio de uma origem muito pobre, hum, e mas ele era uma pessoa muito inteligente e interessada por estudar. Ele não pôde estudar, porque hum, ele teve que trabalhar muito cedo, criança ainda, porque ele era o mais velho dos filhos, né? Então ele apostou de certa forma em mim e me deu muitas oportunidades depois, porque depois de adulto ele, enfim, conseguiu se estabelecer e conseguiu ter uma vida melhor. Só que ele tinha esse desejo que ele não realizou. Ele lia muito, na minha casa tinha muitos livros hum, e ele me incentivava muito. Então, é, eu me tornei uma pessoa muito curiosa, muito interessada em descobrir as coisas. Eu sou hum, muito inquieta, assim. Eu gosto de novidades, eu gosto de eu não paro.
eu quero estudar uma coisa e daqui a pouco eu quero estudar outra. Aí eu vejo alguém falar e eu falo, ai, eu quero estudar isso. Aí então eu já fiz várias coisas na minha vida, né? Então, enfim, eu gosto de ser essa pessoa curiosa, viva, muito animada, tem muitos amigos, muitos relacionamentos sociais, amizades de muitos anos. E o que mais? Eu gosto muito da natureza também. É curioso porque eu sempre fui uma pessoa que dizia, eu gosto da cidade, eu sou urbana, eu gosto do movimento da cidade. E com o passar dos anos eu fui, mas eu sempre gostei também da natureza, né? Eu vivi muito tempo em Brasília, que é a capital do Brasil, e lá eu tive a oportunidade de conviver com o Jorge Ponciano, que é um gestalt terapeuta um dos primeiros no Brasil, e com ele, com um grupo de amigos da Gestalt, de fora da Gestalt, a gente tinha um grupo que fazia trilhas, caminhava pelas montanhas lá em Brasília, quer dizer, Planalto, né? Um pouco de montanha, pelas cachoeiras e tal. Então, hoje eu gosto mais disso aqui, da paz, do silêncio. Eu estou menos da cidade, né? O que eu poderia dizer mais? Acho que essa é a grande característica. Assim, eu acho importante também. Eu sou uma pessoa inconformada. O que quer Se a dizer gente, isso? se a gente pegar essa palavra, né? Que não me conformo, ou seja, não fico com a mesma forma, né? Mas inconformada é um pouco rebelde. Então, eu sou uma pessoa também que não me conformo com a injustiça, né? Com a desigualdade. E sempre tive na minha vida envolvimento com atividades. Já fui de parte de sindicato, né? Já fiz parte de sindicato, de partido político, mas me desvinculei porque entendi que não era bem isso que eu queria, que não era para mim. E na universidade onde eu trabalho hoje, eu sou professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e na universidade eu estou sempre envolvida com os movimentos dos professores, dos estudantes, entendendo que a gente não pode se deixar, né, dominar e controlar, e que a gente precisa sempre ficar muito atento para o que é de direito, né, para o que a gente pode ter de transformador nas coisas. Então, eu gosto, em vez de conformar, né, ficar conformado, eu gosto de transformar, de ir além da forma, né? Então, acho que isso é muito presente também na minha vida. Desde muito cedo, quando eu era jovem, meus pais eram mais velhos quando eu nasci. E quando eu era bem jovem, perto da adolescência, mas antes de entrar na adolescência, as minhas amigas, que os pais eram muito rígidos, elas não podiam, por exemplo, ir ao cinema, não podiam fazer coisas simples, porque os pais... Eu ficava muito revoltada, eu falava, isso é um absurdo. Enfim, eu falava com elas, vocês precisam dizer não para eles. Eles precisam dizer por que eles não deixam vocês fazerem isso. Enfim, acho que é isso. Agora, certamente, tem mais influência nos outros, sim, sendo professora, estando ali com os estudantes, com os alunos,
do que de menina. Ah, sim, sim. E eu acho que eu decidi ser professora. É curioso, eu acabei de ter uma lembrança quando você Sim. falou isso. Eu me lembro de uma cena muito marcante, que eu estava numa sala de aula na universidade, fazendo psicologia, Uhum. e teve uma professora chamada Liana Fortunato, Uhum. e ela era de família, terapia sistêmica, Uhum. e a gente estava numa aula, uma aula normal, e a gente fez um debate. Ela deu uma aula, ela estava dando uma aula expositiva, e ela começou a abrir um espaço de debate, fazer perguntas, e, e eu me lembro que aconteceu uma coisa muito interessante, de um debate muito vivo, e as pessoas começaram a falar das experiências delas e tal. Foi quase uma terapia, um grupo temático. Sim. E, e eu, em algum momento, eu falei: nossa, que interessante isso que ela está fazendo. Parece que eu me distanciei um pouco e eu Uhum. olhei para ela trabalhando. Eu falei: nossa, que interessante lidar com pessoas jovens e poder fazer isso, fazer a gente pensar. E aí eu acho que eu não pensei, não formulei, mas intimamente, eu hoje, olhando para trás, eu sei que naquele momento eu decidi que eu ia ser professora. Uhum. Uau! Eu acho que legal pensar Uhum. isso, né? Sim. Hum. Hum. Era precisamente uma coisa que eu queria perguntar. Quais acha que foram as circunstâncias, os acontecimentos ou as pessoas que tiveram mais influência sobre si, sobre a sua vida? Essa pergunta. Então, esse foi um acontecimento Sim. importante, né? Eu já falei também do meu pai, Uhum. que foi uma pessoa que teve uma influência muito grande nesse meu lado, assim, curioso, pesquisadora. Eu me tornei uma pesquisadora, né? Uma professora e também uma pesquisadora. Acho que Sim. essa curiosidade me leva para esse lugar, né? Eu já falei também do Jorge Ponciano, que foi meu formador em Gestalt Terapia, que é um grande amigo. Hoje, pessoas que me inspiraram, não diretamente, assim, mas eu acho que alguns professores que eu tive ao longo da vida, né? A minha mãe também foi uma pessoa que me inspirou muito, né? Eu sou muito parecida com ela, o Também jeito, fisicamente, também de beleza. fisicamente é muito parecida, muito. Uhum. As pessoas que não me veem há muito tempo, quando me encontram, falam: nossa, você tá muito parecida com a sua mãe, Uhum. né? Então, e ela, enfim, era uma mulher muito, muito à frente do tempo dela. Minha mãe nasceu em 1916 Uhum. e ela, com 20 e poucos anos, ela passou numa prova para ser professora, também professora, Uhum. mas professora primária de crianças pequenas. E ela se mudou do Rio de Janeiro, onde ela não se mudou. Ela passou numa prova, num concurso, para trabalhar numa cidade a 100 quilômetros do Rio de Janeiro, mas naquele tempo tudo era mais difícil. E ela Claro. precisava pegar um trem, e ela morava, durante 4 dias da semana, ela morava num hotel, nessa cidadezinha muito pequena. E imagina, uma mulher em 1930, Sim. né, que
morava sozinha num hotel, então ela era, todo mundo, né, estranhava Uhum. aquilo, e ela era muito corajosa, e Uhum. foi, e trabalhou, ela era muito independente, e se casou mais tarde, sempre foi muito independente. Minha mãe era, ela não falava disso, mas ela era uma feminista. Ela Uhum. era uma mulher que nunca se submeteu a nada e sempre conquistou uma independência. Uhum. Então, ela também foi uma grande inspiração, ainda que eu só perceba isso mais tarde, Sim. São né? sempre aquelas relações difíceis que temos com as nossas mães, não é? É, clássico. É preciso tempo às vezes. Tempo. E Sim. eu felizmente tive esse tempo, porque Uhum. ela morreu muito, ela morreu com 96 anos. Nossa. É, e ela viveu comigo. Ela Hum. veio morar na minha casa, quando ela, enfim, meu pai faleceu e tal. E foi uma oportunidade da gente se encontrar, se reencontrar. Então foi muito especial para mim Hum. ter podido refazer assim meus laços com ela. Nós nunca tivemos brigas, afastamentos, nada disso, mas tivemos uma relação que não foi tão fácil. Talvez por sermos bem parecidas. Sim, também percebo isso muito bem. Também sou uma filha, tenho uma mãe e tenho uma filha, por isso, pronto, Uhum. dá para estar nos dois papéis e ser dos dois lados. É. E a Mônica falou sobre feminismo, ser feminista, e como você vive isso de ser feminista? Então, eu também, hoje eu estudo questões Uhum. de gênero e tal, né? Mas muito antes, sempre eu fui feminista. Uhum. Eu sempre fui essa pessoa independente, que estudei, que passei em concursos, que me sustentei desde muito cedo, Uhum. né? Que nunca e foi uma coisa que meu pai sempre falou para mim e para minha irmã: Uhum. vocês precisam estudar, serem independentes e nunca dependerem de nenhum homem. Ele dizia isso para gente, Uhum. desde sempre, para as duas. E a minha mãe não dizia, mas era. Sim. Então, para mim é quase natural, Uhum. né? E junto com isso esse meu jeito inconformado, né? Com as injustiças. Então, pessoalmente eu já fui sempre assim e, e enfim é uma luta, né? A gente tem um índice de violência contra a mulher muito grande, né? No mundo e no nosso país também. Sim. Então, é um dos temas que me convocou a estudar, a pesquisar Uhum. e a pensar, né? Porque não é possível, né? Ontem saíram notícias agora com a pandemia, como a coisa se agravou, isso no mundo inteiro. Mas no Uhum. Brasil isso se tornou um problema, não sei, não posso comparar os números com outros lugares, são números recentes, né? Sim. Mas são números impressionantes, assim, de um índice muito grande de violência. Uhum. Hum. Então, ser feminista no Brasil não é uma coisa assim, que toda a gente respeita. Há muitas pessoas que não acham aquela igualdade entre os géneros, não acham que as mulheres podiam fazer as coisas por elas mesmas. É, no, eu não diria que, bom, eu não diria que isso é um problema do Brasil, em Sim, primeiro lugar. ok. Uhum. Isso é um problema generalizado. Uhum. Eu diria que no Brasil, mesmo no Brasil,
em algumas regiões, o Brasil é um país muito grande, e isso é diferente em algumas regiões, né? Mas eu acho que isso absolutamente não é um problema do Brasil. Acho que o problema está ligado a uma estrutura do patriarcado, uma estrutura patriarcal que é do mundo inteiro, né? E que aqui a gente vive esse problema de uma maneira aguda, porque esse problema é agravado por muitos outros problemas, como a desigualdade social, o acesso à educação, né? A herança da colonização e depois da escravidão, né? Que coloca, então, muitas mulheres em situação muito precária, que são mulheres pretas, pobres, né? E abandonadas muitas vezes pelos maridos, com muitos filhos, porque não tiveram acesso à educação, à prevenção. Enfim, o Brasil é um país quente, de clima, e as mulheres, nós nos vestimos, nosso corpo é muito africano, nosso corpo é movimentado, nós temos uma corporeidade muito livre, né? Então, usamos roupas curtas e etc. Então, as mulheres brasileiras, elas são muito sexualizadas, assim, olhadas, né? Muito objetificadas, né? Então, é um conjunto de fatores, né? Que nos coloca assim. Mas mulheres fortes, né? Que ameaçam os homens por serem mulheres. Então, eu diria que cada vez há mais feministas no Brasil. Mulheres comuns, né? Mulheres guerreiras que criam os filhos com sacrifício, que se solidarizam. Então, e eu acho que a reação masculina ela tem ficado mais forte diante da reação das mulheres. Ok. A gente tem uma lei aqui, chamada Lei Maria da Penha, que é uma lei importantíssima, né? Que foi feita a partir... Maria da Penha foi uma mulher vítima de uma grande violência e ela ganhou o nome, a lei ganhou o nome dela, porque, enfim, e essa lei ela vale. Então, os homens têm que manter uma distância X, eles não podem se aproximar quando eles são denunciados por violência e tal. Mas é um problema gravíssimo, porque muitas mulheres denunciam o homem e elas não têm apoio do Estado, elas ficam numa precariedade total, com vários filhos e dependentes um pouco desse homem, que aí, enfim, é uma história comprida, mas... Sim. E certamente que podíamos falar muito mais sobre isso. Agora, seriam coisas não tão próximas assim. E aqui o que interessa o quem interessa aqui é você. E já quando estamos a falar sobre esta desigualdade social, sim, em termos de acesso à educação, de privilégios de mulheres e homens, quero perguntar como você sente o seu poder, os seus privilégios, como sente a sua situação nestes termos? Eu trabalho há muito tempo, sempre te disse, né, nas lutas, do inconformismo com as questões, enfim, da desigualdade e tal. Mas mesmo assim, eu demorei muito a me reconhecer como uma pessoa cheia de privilégios, né? E hoje é formulado dessa maneira, né?
E hoje, para mim, a luta é muito nesse sentido, porque eu me reconhecer como uma pessoa cheia de privilégios, eu já me reconheço, né? Isso mudou muitas coisas na minha vida. Uhum. Passar a me reconhecer como uma pessoa que tem muitos privilégios, né? E isso tem uma relação direta com o poder, né? Quanto mais privilégio eu tinha, e não via, mais eu exercia poder sobre as pessoas sem perceber. Poder no mau sentido, digamos assim, né? E eu sinto que essa mudança, que acontece comigo, ela passou da teoria para a vivência, quando eu pude, quando eu comecei a trabalhar nas favelas. E há vários anos atrás, eu Como fui trabalhar terapeuta? nas favelas como professora e gestalt terapeuta com um grupo de estudantes. Fui trabalhar nas favelas com projetos com crianças e adolescentes da favela. Então, eu passei 10 anos. Agora, depois da pandemia, isso está interrompido, Sim. né? Mas eu passei 10 anos indo com os estudantes 1 a 2 vezes por semana para a favela. E isso foi crucial. Essa experiência de estar lá, convivendo de perto, né? Eu tenho um conterrâneo seu, lá de Portugal, chamado Boaventura de Souza Santos. Não sei Não se você conheço. conhece, é um sociólogo, acho que é muito interessante ele. E ele tem uma frase assim, que a gente precisa sair do centro e ir para as margens para a gente enxergar o que a gente exclui para poder ficar no centro. Olhar, ele diz, olhar microscopicamente, né? E é um livro que chama Pelas Mãos de Alice. E é isso. E aí ir para lá e enxergar como eu, na carne, como eu sou uma pessoa privilegiada e como é bom encontrar humanos diferentes e encontrar outras maneiras e ver que eles não são só carência, que ali há muita potência, muita alegria, muita vida, muitas coisas, solidariedade, muitas coisas que a gente não tem mais nos nossos apartamentos isolados, fechados, né? Então, é isso, assim. E quanto mais reconheço privilégios, mais cuidadosa, menos, né? Não que eu fosse descuidada e nem poderosa, mas eu percebo que isso anda junto. E como a Mônica chegou à terapia Gestalt? Qual foi o percurso? Foi encontrando uma abordagem que falava disso, do inconformismo, da possibilidade de ser. Mas primeiro eu encontrei o existencialismo. Lá no comecinho da faculdade de psicologia. Eu encontrei um texto do Ludwig Binswanger e eu li, quando eu li, eu falei, nossa, é isso que eu acredito, é isso que eu acho da vida, enfim. E aí eu descobri que lá na universidade havia um professor
que dava aula de Gestalt e que um dos fundamentos da Gestalt era o existencialismo. E aí eu fui procurar esse professor, que é o Jorge Ponciano, isso que eu já tinha falado. E pronto. E fui sempre apaixonada pela Gestalt. Nunca tive dúvidas. Nunca. Então eu já sei que gosta da parte existencialista do Gestalt. O que Sim. mais a atrai no Gestalt? O que mais? Eu acho que essa noção de temporalidade, de campo, de entender que nós somos conectados, que não somos determinados nem socialmente, encontrando lá com os primórdios, né, da abordagem. Então, pensar em termos de campo, eu acho que é muito revolucionário. Eu acho que a Gestalt é revolucionária, então eu gosto da Gestalt como um todo, assim. Não consigo... Mas, certamente, essa perspectiva de campo, ela é muito primeira, assim, quando eu penso em Gestalt terapia. É pensar no adoecimento como uma produção da relação, como uma produção do mundo político, econômico, né, sociocultural, uma produção da cultura. Isso, enfim, isso é muito evidente para mim, especialmente vivendo num país como o Brasil é hoje, né? Isso cada vez mais se mostra com mais força. Mas não só o Brasil, o mundo do capital, da produtividade. Isso, eu acho que se a gente não tiver atento para isso, a gente distorce um pouco o sentido primeiro da Gestalt terapia, que corre o risco do psicologismo. Ok. Né? Nós não estamos imunes a isso. Se a gente não estiver atento para o mundo e para o que está acontecendo na política, enfim, falando de política de uma maneira mais ampla, né? Na política, na economia, a gente perde isso. Pensei agora no campo, sim, e como nós, desde o início desta conversa, também parece que se está a ampliar o campo, e depois voltamos, e ampliamos e voltamos, este movimento de... e também pensei sobre aquela frase que você mencionou, de sair do centro e ir às margens, não é? Também vista da perspectiva do campo. Sim. E então conheceu Gestalt como estudante, como uma pessoa jovem, e como aquelas ideias, como o Gestalt influenciou a sua vida ao longo da vida? Eu acho que influenciou muito, né? Eu acho que, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito racional. Essa dimensão, assim, de um pensamento lógico, isso sempre foi muito presente na minha vida, né? E acho que a Gestalt me ensinou e me ensina cada dia sobre esse equilíbrio, sobre o corpo. Não é à toa que eu fui estudar corpo. Um tema central nas minhas pesquisas é corpo, né? Enfim, eu gosto muito de filosofia, eu continuo, o existencialismo e a fenomenologia são muito presentes no meu pensar. O Merleau-Ponty é o autor, o filósofo que eu escolhi para
me acompanhar nessa exploração. Então, corpo, né? Sentido, pré-reflexivo. Então, isso tudo vem para a minha vida, né? Isso tudo é como se isso fosse a cada dia me lembrando, sabe? Me convocando, me convidando, né? Para esse equilíbrio, esse equilíbrio, né? De uma racionalidade que é muito importante, né? Principalmente para ser pesquisadora, para ser professora, e a minha atividade de terapeuta, onde eu posso exercitar isso de uma maneira de gestalt terapeuta, onde eu posso viver esse contato assim amoroso, esse contato aberto, esse contato corporal, esse diálogo de corpos. Então isso é mais que um trabalho, é uma oportunidade para o meu ser, para minha vida pessoal, assim, de manter essa escuta, né? Ontem eu estava conversando com os alunos, um grupo de estudantes que a gente está fazendo uma pesquisa, fechando um trabalho, e ontem a gente estava triste, todo mundo um pouco triste, porque os últimos acontecimentos, a gente está na iminência de uma nova onda, né, de Covid, as UTIs cheias, e a gente estava triste, desanimado, porque já um ano e meio que a gente vive isso. E aí a gente estava conversando, né, e eu dizendo para eles que como é difícil, como a gente vai se endurecendo nessa situação, porque é muito medo, é muita insegurança, é muita incerteza do futuro, e como eu me sinto assim, nesse momento, assim, um pouco endurecida, sabe? Porque é isso, a gente desensibiliza, é o ajustamento criativo. Exatamente. A gente desensibiliza para poder aguentar. Sim. É muito importante, né? E a gente estava comentando isso, e eu estava dizendo para eles que a atividade clínica, atender, a coisa que tem preservado isso, que nessas relações são as relações onde eu tenho conseguido me manter sensibilizada, mais aberta para acolher as pessoas e para dialogar com as pessoas. Então, que tem sido os momentos muito importantes, assim, talvez os mais importantes são né, os atendimentos, esses momentos. Então, acho que a Gestalt ela faz isso. Para mim, ela vem dessa maneira. E você trabalha, então, tanto no seu consultório como na faculdade? Sim, sim. Trabalho, porque aqui na universidade a gente tem graduação e pós-graduação. Então, no final de 2019, eu me aposentei da graduação, que eu alcancei, enfim, todos os requisitos. Então, eu sou uma professora aposentada da graduação, mas eu continuo trabalhando no programa de pós-graduação, orientando mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, eu continuo trabalhando na universidade, mas agora eu não tenho mais a dedicação exclusiva. Eu tenho uma dedicação parcial na pós-graduação e também trabalho com os alunos de graduação fazendo pesquisa, mas é um trabalho voluntário, faço porque eu quero, porque não entrou nenhum outro gestalt terapeuta no meu lugar na graduação ainda, talvez entre. Então, por enquanto, eu permaneço fazendo algumas coisas. Então, eu posso, legalmente, eu posso fazer todas as coisas, atender também. O que Muita vital para dedicação, mim. muita coisa. Mas eu tenho um tempo parcial no consultório, um tempo parcial na universidade. Então, é possível conciliar. É possível. E quais foram os desafios que a terapia Gestalt
trouxe para você? Como assim? Como assim, desafios? Em que termos? Desafios, as dificuldades, os momentos complicados que no seu desenvolvimento quanto terapeuta ou no perceber do que é terapia Gestalt? É, entendi. Eu acho que os desafios são mais voltados para a Mônica, pesquisadora e docente, assim, Ok. professora universitária. Porque a Gestalt terapia, enquanto uma clínica, ela vai muito bem, obrigada. Né? Ela é ótima. Mas a teoria da Gestalt terapia tem vários problemas. A começar pela própria origem, né? Então, há muita controvérsia teórica na compreensão das noções, dos conceitos, das ideias, né? A controvérsia lá antiga dos cara pálida e dos pele vermelha, sabe? Na Gestalt terapia nos Estados Unidos, sim, essa divisão das duas costas, dos dois institutos. Isso. Sim. Que foi apelidada de cara pálida e pele vermelha, né? Nos Estados Unidos, por causa dos indígenas e dos brancos, digamos assim. Okay. O cara pálida e a pele vermelha tem esse apelido. Eu acho que essa controvérsia lá da origem, ela permaneceu e ainda gerando algumas confusões, assim, conceituais mesmo, né? Então, esses são os meus desafios, assim, de pensar teoricamente, de nas pesquisas compreender, enfim, as nuances dos conceitos, teoria do self e por aí vai, noção de awareness, que é uma noção bem, bem complicada. Então, o meu desafio eu vou por uma leitura mais fenomenológica, buscando, então, discutir, né, os fundamentos e tal. Eu acho que é isso. Me incomoda um pouco, muitas vezes, uma compreensão muito, por vezes, psicologizante da Gestalt terapia, que perde de vista um pouco essa noção de campo, né? E, enfim, a questão dos experimentos. É exatamente o que eu queria comentar, que muita gente tem esta... claro, pessoas de Gestalt talvez não, mas outras pessoas, outros terapeutas de outras modalidades têm esta noção que Gestalt é fazer experimentos e fazer experimentos e fazer experimentos e cadeiras vazias e tal, que é apenas um elemento, não é? É apenas uma forma de trabalhar com outra pessoa. Isso. E na universidade, entre os professores, não todos, óbvio, mas muitos professores, especialmente os psicanalistas, têm muitos preconceitos com a Gestalt terapia, né? E, enfim, então, e há uma desigualdade em termos de proporção de Gestalt terapeutas e fenomenólogos e psicanalistas na universidade onde eu trabalho. Uma desproporção imensa, né? Então, isso cria uma correlação de forças muito complicada. Mas os estudantes, eles querem Gestalt, eles querem mais Gestalt. Então, Sim. é isso. Eu acho que... Acho que é isso. E tem algumas memórias relacionadas com Gestalt, alguns
alguns momentos que ficaram especialmente gravados na memória, na cabeça, relacionados com terapia? Na minha experiência como terapeuta ou como... Como terapeuta, como uma pessoa a ter terapia, porque também imagino que deve ter feito a sua própria terapia, não é? Sim. Olha, a minha formação foi muito especial, Uhum. né? A gente, com o Jorge, né, que foi meu formador, foi meu professor na universidade e depois foi meu formador fora, uma formação em Gestalt terapia com grupos, com ênfase em grupos, né? Sim. E a gente fazia muitos workshops Uhum. vivenciais na natureza, na fazenda, onde no lugar de natureza onde tinha cachoeira, Uhum. caminhadas. Então, todo esse processo assim da minha vida de uma aproximação com a natureza, ele começou com a Gestalt, Uhum. né? É, é, então, isso foi muito marcante, foi duro, foi difícil, né? Porque eu era essa pessoa muito racional, então foi duro, sim, foi cuidadoso, mas foi um desafio grande para mim, Uhum. né? Eu me lembro assim dos workshops e as terapias, mas foi muito importante, né? Foi um processo intenso, digamos assim. Eu não diria duro, diria intenso, Sim. né? E Hum. acho que isso, assim, ser terapeuta, ser gestalt terapeuta, foi, foi muito bom. Foi sempre, nunca foi algo que eu tivesse dificuldade, assim, que eu parecia que era isso. Eu entrava no consultório, Hum. então é como ser professora também. São duas coisas que eu entro ali, quando eu começo, parece que tudo desaparece, assim, Uhum. sabe? Parece que eu entro num espaço diferente, assim, em outra dimensão. Sim. Então, é, foi sempre muito bom, muito nutritivo, assim. Claro que às vezes é pesado, porque, né, agora aqui, por exemplo, tem dias que eu saio muito esgotada Uhum. dos atendimentos. Eu atendo à tarde, né, 2 tardes por semana. Uhum. A minha atividade clínica é pequena porque eu tenho outras atividades. Obviamente. Mas assim, às vezes, então são 2 tardes intercaladas. Uhum. E às vezes eu saio porque é o momento de tudo está muito agravado, né? Todos os sofrimentos estão muito agravados. Uhum. Então tem dia que realmente é bem difícil, Uhum. né? Mas é um cansaço, um esgotamento, e aí eu tenho que usar meus recursos para me reenergizar, enfim. Uhum. Nada Voltar como à um bom banho de natureza. cachoeira. Ah, Oi? não, dizia voltar à natureza, sim, voltar à Isso, cachoeira, à serra, sim. isso. Uhum. Nossa, um banho de cachoeira É, é um banho de energia. pelos vistos no Japão, isso recebe-se prescrições médicas para ir passear numa cachoeira, numa floresta, assim. Ah, olha só. Existe mesmo este termo. Ok. E em Que termos bom. de sentir, de sentir o apoio de outros terapeutas, sente-se parte da comunidade Gestalt? Sim, muito, Uhum. muito. Temos grupos de WhatsApp nesse momento, mas encontros.
congressos, né? Eu hoje estou na presidência da Associação Brasileira de Gestalt Terapia. E ali nós temos um grupo de pessoas, enfim, que trabalham pela Gestalt, que querem fazer isso. E a gente tem grupos, por exemplo, eu tenho umas amigas de Gestalt terapia que nós pensamos de uma forma, teoricamente. Então, a gente várias vezes já fez encontros de viajar juntas, 6 mulheres, Gestalt terapeutas, viajar para passar um fim de semana na casa de outra, na praia, para se divertir e para falar sobre Gestalt, sobre teoria, de uma maneira completamente informal. Então, são momentos muito especiais de outras Gestalt terapeutas amigas. Você está com um caso complicado, telefona, conversa, isso tudo, existe uma rede. Sim. Eu tenho uma rede muito, muito nutritiva e muito amiga, mais do que profissional, assim. Estou a sorrir porque também acho extremamente importante ter esta rede, tendo em conta que se nós trabalhamos só nos consultórios, é um trabalho muito solitário. Não tem colegas de trabalho, não é? É só... E a comunidade, em termos da comunidade no país ou na comunidade internacional, também existe este vínculo. Meu com a comunidade? Sim. O seu vínculo com a comunidade internacional de Gestalt, ou nem por isso? Então, no Brasil tem um vínculo grande, né? Enfim, dou aula de várias formações e tudo, e muitos amigos e tal. Então, essa comunidade gestáltica brasileira tem muitos vínculos, uma rede. E, internacionalmente, eu tenho algum vínculo com algumas pessoas, né? Nos Estados Unidos, né? Pessoas como a Susan Gregory, que é uma pessoa que eu gosto muito, o Dan Bloom, que é uma pessoa que eu tenho contatos, na Europa, o Jean-Marie Robine foi e é uma pessoa muito próxima, uma pessoa que ele veio algumas vezes ao Brasil, enfim, a gente estabeleceu vínculos, e ele já publicou textos meus, me convidou para publicar naquele livro do Self, uma polifonia. Que este livro agora foi traduzido ao polaco. Pois é, uma pessoa fez contato comigo. Sim. Isso. Que bom. Então assim, ele foi traduzido para o português também. Sim. Né? A gente fez aqui uma coisa colaborativa com muitos gestalt terapeutas e tal, para traduzir. Então, o Jean-Marie, enfim, ele sempre apostou, acreditou muito em mim, é um amigo, né? Se tornou um amigo próximo. E o Gianni também, Franceschetti, é uma pessoa que eu tenho alguns contatos e me identifico muito com a perspectiva dele. E aí tem essas relações, e é curioso que na América Latina eu tenho poucos relacionamentos, assim. E isso era uma coisa que eu gostaria de incrementar mais. Enfim. Imaginei agora o Congresso Gestalt das Américas. Então, a gente tem um evento chamado Latino de Gestalt, e que é muito latino-americano. Ele aconteceu
no Brasil, já aconteceu em outros países, e no ano que vem vai ter um congresso no Uruguai também, um congresso, mas esse é uruguaio, né? Enfim, mas existe essa figura do Congresso Latino, dos países de língua latina. E que segue para você na Gestalt? Quais são os seus planos pessoais e profissionais relacionados com Gestalt? Bom, isso é muito claro para mim. A Gestalt, essa minha experiência na favela, né? A Gestalt na fronteira, como eu tenho chamado, a Gestalt terapia na fronteira, pensando nessa ideia da fronteira como local de encontro. Então, eu acho que isso, a Gestalt precisa ir para a rua, né? Sair do consultório, não abandonar o consultório, mas se deslocar para outros lugares. A gente tem um potencial muito grande para isso. E faz pouco, a meu ver, né? Faz menos do que poderia fazer. E introduzir, né? A gente está fazendo isso na ABG, na Associação Brasileira de Gestalt. Então, essa oportunidade de estar na ABG, né? Coordenando esse trabalho, a gente tem trabalhado muito com questões estruturais, como questões de gênero, questões raciais, relações raciais e questões de classe social. Então, a gente tem núcleos, na BG, núcleos temáticos, núcleos de relações raciais, núcleos de... Por hora, a gente está com esses 2 núcleos, e núcleos de gênero e sexualidade, que vai ser desdobrado em questões de mulheres, violências e etc., e questões LGBTQIA+. Então, eu acho que esse é um tema que imagino que aí também, acho que no mundo esse tema, a gente não pode mais virar a cara para pensar e para nos implicar pessoalmente, assim como nos implicar com os privilégios, como você perguntou, né? O privilégio de ser branco, o privilégio de ser do norte, dos países do norte, o privilégio de ser de uma determinada classe, o privilégio de ser cis, né? Sim. E hétero. Né? Então, eu acho que são questões que são muito estruturantes do nosso modo de perceber o outro, de perceber o mundo e de se perceber. E para ser um gestalt terapeuta, eu acho que é importante que a gente esteja aware, né? E como a gente vê o mundo, como a gente vê o outro. Porque isso está muito na nossa carne. São questões muito encarnadas e muito inconscientes. Então, acho que esse é um caminho importantíssimo para a Gestalt explorar. E a gente no Brasil está fazendo isso, assim. Está fazendo isso intensamente. Me dá muito orgulho, assim, de pensar na Gestalt terapia brasileira, assim, de como a Gestalt terapia brasileira não, ela está de um modo muito espalhado, assim, atenta para essas temáticas. E qual é a coisa que eu não perguntei e você queria falar, mencionar? Existe tal coisa? Acho que não sei se teria mais alguma coisa. Foi muito gostoso, assim, muito fluido. Sim. E acho que eu pude falar, assim. Talvez quando eu desligar, eu vou falar, puxa vida, eu podia ter falado daquilo. É sempre a mesma coisa. É sempre, tem que ser. No outro dia tive a traduzir uma supervisão com uma supervisora espanhola, Carmen Vázquez Bandín, e ela falou sobre a Laura Perls, que não queria que os textos dela fossem publicados
só, pai, com 90 anos, os amigos dela recolheram algumas palavras, alguns apontamentos que ela fazia, puseram tudo junto e deram forma de livro àquilo. E então a Laura ficou muito chateada, que ela disse que ao puser tudo num livro, Gestalt ficava rígido e que era uma coisa que era uma coisa anti-Gestalt, ficar rígido, que é o que nós buscávamos, era aquela flexibilidade. E pensei nisso agora mesmo, quando a Mónica falou que depois de desligarmos vão aparecer muitas ideias. É inevitável. É inevitável, é interminável. É, exatamente. Ai, que bom. Eu só quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de ter uma conversa assim, né? Revisitar quem eu sou, que humana eu sou. É uma grande oportunidade. Obrigada. Eu também agradeço a sua, falta-me uma palavra, o facto de querer estar aberta a falar sobre as questões, as suas questões privadas, os pensamentos. Sim, agradeço e tenho que admitir que passei muito bom tempo. Que bom, eu também. Bom, parabéns pelo projeto, é um projeto muito interessante. Obrigada, eu espero que haja mais divulgação do projeto no Brasil, certamente que há muitas pessoas que podiam participar e eu espero conseguir encontrar aquelas pessoas e poder falar com elas. Mas pronto. Legal, tem muita gente interessante. Eu depois escrevo por e-mail. Isso, tá bom. Perfeito. Tá bom. Mônica, muito obrigada e boa continuação, que o dia está apenas a começar. Isso. Ali na Serra. Isso. Sim. Tá bom. Um abraço para você. Um abraço. Até qualquer dia. Até qualquer dia. Obrigada. Tchau. Tchau.